conversamos com Sérgio Molinari, egresso de São Paulo, consultor através da Food Consulting, ele que é especialista em alimentação, atuando em diversas unidades da federação. E ele que na noite dessa quinta-feira, dia 12, ministra palestra com a temática Tendência do Mercado de Alimentação Fora do Lar, no Hotel Pena Branca, aqui em Santo Antônio de Jesus, num evento protagonizado pelo Sebrae. Sérgio, como é que você recebeu o convite do Sebrae para se apresentar em Santo Antônio de Jesus em mais uma experiência nessa sua trajetória empresarial? Bom, primeiro é um prazer, Mascarenhas, estar aqui com você, o pessoal, a audiência da TV Sage e o pessoal do Sebrae. A gente, na verdade, ao longo do tempo, a gente produz bastante conhecimento sobre o food service, sobre essa área de alimentação fora do lar, que é uma área muito carente de informação no Brasil. Então, o Sebrae, como protagonista do desenvolvimento dos empresários médios e pequenos do Brasil, ele busca constantemente onde existe informação relevante, conhecimento relevante, justamente para poder levar até esse empresário. Então, por conta disso é que a gente recebeu esse belíssimo convite para fazer um tour pela Bahia, em 9 cidades da Bahia. Mas quais as tendências, as principais novidades no mercado de alimentação fora do lar? Na minha opinião, o mais importante é a gente conseguir primeiro entender em que momento a gente está. A gente passou pelos 3 anos mais difíceis desse mercado em todos os tempos no Brasil. E agora, muitas das empresas ainda estão com uma agenda de sobrevivência, uma agenda de como atravessar um período de crise. Só que é importante notar o seguinte, que todos os fatores mostram que a gente já está na reversão dessa crise e que se hoje o empresário não enxergar a necessidade de se transformar, de inovar, de aprimorar o seu negócio, ele vai ficar para trás e pode não sobreviver, não mais por conta da crise, mas porque ele perdeu o momento de avançar. Quando se fala nesse segmento, temos que diferenciar estabelecimentos físicos dos móveis. Qual o grande diferencial entre eles? A primeira coisa é a gente notar que existe 1 milhão de estabelecimentos no Brasil desse tipo, né, entre móveis e fixos. A grande parte dos estabelecimentos do Brasil são estabelecimentos fixos, onde toda a estrutura necessária, desde a produção até o atendimento ao cliente, ocorre dentro de uma única localização. Enquanto que o estabelecimento móvel, ele, via de regra, necessita de uma instalação de apoio, onde ele prepara a maior parte daquilo que ele vai servir remotamente ou de forma móvel, como você disse. Então, são tipos de estabelecimento realmente com comportamentos muito diferentes. E onde, via de regra, o desafio principal do estabelecimento fixo é fazer com que o cliente vá até o local em que ele já está estabelecido, enquanto o estabelecimento móvel tem o desafio que é encontrar o consumidor onde ele está. Então é uma dinâmica diferente, ele não captura o cliente vindo até ele, mas ele tem que ir até os locais onde o consumidor está. Agora, Sérgio, quais os principais aspectos hoje necessários para a fidelização da clientela nesse segmento? Mascarenhas, eu acho que esse talvez seja o principal elemento que a gente tem que abordar, porque em tempos em que o mercado está em transformação e evolução, a gente tende a querer olhar muito só porque é novidade, o que é diferente, o que é inovação. E a gente esquece do básico. E um dos componentes do que a gente vai apresentar aqui hoje é justamente uma pesquisa que mostra que em todas as partes do Brasil, incluindo o Nordeste, incluindo a Bahia, a hierarquia daquilo que o consumidor diz que é mais importante para ele se satisfazer com o estabelecimento é, acima de tudo, limpeza, higiene. Depois é sabor e aroma do que ele come, ele não quer abrir mão também do prazer. Em terceiro lugar, o atendimento que ele recebe. E depois disso é que vem todos os outros elementos que os estabelecimentos podem usar para se diferenciar, como o ambiente, como a tecnologia, como as variações de cardápio e assim por diante. Falando em limpeza, até que ponto as alimentações tipo fast, principalmente realizadas em veículos food truck, podem garantir a higienização dos produtos? Se você lembrar o que a gente comentou sobre uma das diferenças graves entre os dois tipos de estabelecimento, que um faz tudo no local, que é o fixo, e o outro necessita normalmente uma cozinha de preparação, onde você já pré-prepara todos os seus ingredientes, os seus componentes do prato. Essa higiene começa em como você faz a preparação para depois levar essa alimentação móvel até a rua. E obviamente então você tem um primeiro estágio que é cuidar do local de pré-preparo e depois cuidar
do local que é o teu local móvel, que é o teu veículo onde você se desloca. Então, você tem, diferente do estabelecimento fixo, que o estabelecimento é um só, então você vai, todo o processo acontece num local só. No caso do fixo, você tem uma etapa invisível que o consumidor não vê, que é a tua cozinha de preparação, e a outra que é o estabelecimento móvel em que você serve o seu consumidor. Na sua concepção, em todo o Brasil, as administrações municipais estão cuidando a contento da fiscalização desse tipo de alimentação em veículos? Acho que, de uma forma geral, no Brasil, a etapa de concessão das licenças para eles funcionarem tem um rigor suficiente, mas a parte de acompanhamento, de fiscalização, não. E aí é onde você, não tendo essa higiene ou essa limpeza à altura fiscalizada, você acaba frustrando o seu consumidor e os negócios acabam, às vezes, não tendo sucesso. Então, eu até diria que antes de pensar na fiscalização por parte dos órgãos governamentais, vamos lembrar que o consumidor diz que para ele a coisa mais importante é a limpeza. Então, independente de haver uma fiscalização mais rígida ou menos rígida sobre a questão de higiene e de segurança alimentar, o próprio empresário tem que entender que isso é fator de sucesso junto ao consumidor, independente da questão formal. E a TV Sage agradece o espaço que é aberto aqui, as suas considerações finais. Primeiro, outra vez, obrigado Mascarenhas, obrigado Sebrae, TV Sage e toda a audiência. E o que a gente espera é que o mercado acorde para o fato de que a economia já está num rumo de retomada e que é mais do que nunca tempo de investir em melhoria contínua dos seus negócios. Muito obrigado.